Pessoal, muito boa tarde. Estou vendo algumas carinhas conhecidas aqui, mais uma vez. Um prazer estar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano, sou de BH e trabalho com o Portal Anestesia já há 3 anos. Esse projeto super bacana, me ajudou a passar no TSA e tem ajudado tantas pessoas aí. Hoje nós vamos conversar sobre ventilação protetora. Esse conceito da ventilação protetora, ele vem da terapia intensiva, uma modalidade de ventilação usada para tratamento, na verdade, da hipoxemia em pacientes com síndrome do desconforto respiratório no adulto. E esse conceito foi transposto para o mundo da anestesia. Ele ainda passa por um processo de aceitação geral dos colegas anestesistas, principalmente no que diz respeito às cirurgias de menor porte, os pacientes que ficam ventilados durante menos tempo. Vamos devagarinho aqui. Ventilação protetora. Está protegendo o quê de quem? É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Está protegendo, obviamente, o pulmão. Só o pulmão? Não. Todo o organismo. Se o pulmão inflamar, o organismo inteirinho vai inflamar. Isso os senhores podem ter certeza. E está protegendo de quem? Infelizmente, de nós. O primum non nocere, primeiro é não lesar, a gente já começa derrubando ele na indução anestésica. Já pararam para pensar? Faz um hipnótico, um opioide e um relaxante neuromuscular. Paralisa o paciente, deitado. Já mudou toda a estrutura geométrica do diafragma e do arcabouço costal. Não é assim? Já está mudando coisa ali. Na sequência, a gente entuba o paciente. Faz aquele pertuito da traqueia até o ar ambiente, acaba com o volume residual dele. 80% dos pacientes já desenvolvem atelectasias clinicamente significativas neste momento, na intubação. Na sequência, pega a sua traqueia, conecta no paciente e começa a ventilar no setup já do aparelho de ventilação. Ah, não, deixa volume, deixa com 550. Porra, mas o paciente tem 52 quilos. Ah, não, deixa, já está setado. Aí insufla o pneumo peritônio. Aí o paciente estava 100%, cai para 94%. Putz, esqueci de pôr PIP. Deixa eu pôr uma PIPzinha aqui. Ah, não vou pôr não, senão vai ter repercussão hemodinâmica. 80% dos anestesistas, isso num trial foi verificado que não usam PIP. Até hoje. Em 2018 foi publicado. Então, o primeiro não lesar já caiu por terra já nesse momento da indução anestésica. Então a gente tem que passar a proteger o paciente a partir desse momento também, de nós mesmos. De nós mesmos e de quem mais? Da injúria cirúrgica que vai vir logo a seguir. Pensem só, enquanto um pulmão sofre com a instrumentação cirúrgica durante uma cirurgia cardio, durante uma cirurgia torácica, durante uma cirurgia abdominal com aqueles afastadores subcostais. Então, lesão direta do parênquima por instrumental cirúrgico. Fora isso, a gente submete o paciente, está entubado, não está? Então, o paciente sob risco de infecção. Obviamente, isso proporcional à duração do tempo de intubação que ele vai ficar. Mas é uma complicação que a gente não pode esquecer. Pneumonia, infecção no pós-operatório. Pneumonia associada à ventilação. Está dando para ouvir, pessoal? Apesar da confusão? Fora isso, administração de cristalóides, administração de derivados do sangue. Tudo isso podendo levar a processos inflamatórios bem conhecidos, nossos aí, inclusive a trale, que a gente conhece bem. E a ventilator induced lung injury, a injúria pulmonar induzida pela própria ventilação. O que acontece? Um paciente que está submetido à ventilação, não vou entrar no mérito da ventilação à pressão, ventilação ao volume, acho que o Neto já tratou disso, mas qualquer dos dois processos que vocês usem para ventilar, ou pressão ou volume, podem levar a lesões. Podem levar a lesões alveolares, barotrauma, volutrauma. As duas
Os dois padrões de ventilação podem levar a uma insuflação excessiva dos alvéolos e alterando o arcabouço alveolar bem na interface alvéolo-capilar. Então, a gente está mexendo aí já nas trocas gasosas. A gente está gerando um estado inflamatório que afeta trocas gasosas. Se afeta trocas gasosas, vai influir na clínica do paciente. É um paciente que pode começar a ficar hipoxêmico ou hipercárbico, ou os dois. E se for fazer exame nesse paciente, um raio-x já vai mostrar um infiltrado pulmonar nessa hora, se vocês induzirem um volo ou barotrauma. Agora, pensem bem. O paciente que a gente intubou, 80% deles fez a atelectasia clinicamente diagnosticável nesse momento da intubação. Se você não utiliza estratégias para manter alvéolos recrutados, o que vai acontecer? Uma sequência interminável de hiperinsuflação e colabamento, hiperinsuflação, colabamento. Isso é o que a gente chama de atelectrauma ou atelectotrauma, qualquer um dos dois está certo. O atelectotrauma, o problema não é tanto na interface alvéolo-capilar, é muito mais na matriz extracelular. Então, olha o que a gente está fazendo com esse paciente mal ventilado. É um paciente que está com problemas na arquitetura da matriz extracelular e na arquitetura alveolar no que tange a troca gasosa. Nós estamos falando, então, de processos inflamatórios dentro do alvéolo. Processos inflamatórios dentro do alvéolo que podem cursar com processo fibroproliferativo e apoptótico, que é o que a gente chama de biotrauma. E como eu citei lá no começo, o biotrauma, o processo inflamatório pulmonar, ele se restringe ao pulmão? Não. É um processo que pode ser disseminado para todo o organismo e levar, inclusive, a síndrome de falência múltipla dos órgãos. Tá ok? Então, para a gente ver a importância do que a gente faz no dia a dia. É só uma CVL, é só uma coisinha pequena, não vai durar 40 minutos de intubação. Eu acho que vale a pena todos os esforços para a gente minimizar o que a gente já lesou desde o momento que a gente induziu o paciente. É esse o ponto. Então, vamos no passo a passo do mesmo jeito. Do mesmo jeito que a gente lesou, vamos começar a consertar. Uma das primeiras coisas não foi causar atelectasias por diminuição do volume residual no momento da intubação. Então, o que a gente pode fazer nesse momento? Passar a ventilar o paciente com baixos volumes correntes. Isso é o preceito primário da ventilação protetora. Baixos volumes correntes. Gente, eu não estou falando de baixos volumes correntes como o de crianças, 4 ml por quilo. Eu estou falando de volumes correntes muito aceitáveis, 6 a 8 ml por quilo. Você pegar um paciente de 70 quilos e ventilar com 500 ml de volume corrente, eu acho muito plausível. Não precisa de pôr 700 ml da forma como se fazia nos anos 60, que foi quando eles descobriram, durante trials muito bem organizados para a época, que volumes correntes de 10 a 15 ml eram suficientes para combater a hipoxemia que acontecia durante a anestesia geral. Isso já caiu, a gente já entendeu isso. 6 a 8 ml por quilo é mais do que suficiente para a gente ventilar bem, com bom volume corrente. E a PIP? A gente não colabou um monte de alvéolo? Vamos recrutar esses alvéolos? Como? A gente recruta com PIP, não tem jeito. É com PIP. Com PIP você vai conseguir manter alvéolos recrutados, um bom padrão de troca gasosa. Mas quanto de PIP, Luke? Aí que vem a confusão. Muitos trials usando PIPs baixas, PIPs altas, 10, 12, e nada se concluiu de benéfico em relação a PIPs muito baixas nem muito altas. O que nós temos hoje? PIP de 5. PIP de 5 centímetros de água é suficiente para manter o paciente com algum grau de recrutamento que vai evitar hipoxemia. E já que está falando de recrutamento alveolar, e as manobras de recrutamento alveolar? Aí vem outro problema, porque a manobra de recrutamento alveolar, ela faz parte de um conjunto de medidas que devem ser tomadas para não lesar o paciente.
Então, aquele recrutamento que você faz logo depois que entubou e não faz de novo, e continua ventilando mal, uma ventilação com altos volumes correntes sem PIP não vai adiantar nada. Aliás, alguns estudos mostraram prejuízo de fazer recrutamento alveolar se não for associada a outras manobras para otimizar a ventilação desse paciente. O que temos sobre recrutamento alveolar, então? Manobras de recrutamento é fazer ao longo de cirurgias em pacientes com risco de lesão pulmonar pós-operatória em cirurgia de médio e grande porte. Essas têm uma grande indicação. Tá ok? E no obeso, parece um trial que acabou de sair, o PRO-OBESE, não mostrou muitos benefícios de recrutamento alveolar, mesmo no obeso. Mas ainda assim faz parte de um conjunto de medidas que, se tomadas e no paciente bem indicado, vai trazer bons resultados para a nossa ventilação protetora. E a FI? A FI que é um barato, porque o maior estudo conduzido para avaliar a fração inspirada de oxigênio no intraoperatório foi um trabalho conduzido por cirurgiões, porque eles cismaram que baixas FI aumentavam o índice de infecção de ferida pós-operatória. Então, foi um grande trabalho, com um N enorme, multicêntrico, com todos os padrões de validação metodológica. E o que aconteceu? Eram duas coortes, uma com fração de inspirada de 80%, outra com 30%. Chegou no final, quem tinha 80% e 30%. Chegou no final, quem tinha maior infecção de ferida? Nenhum dos dois. Foi a mesma coisa. Altas FI, baixas FI não tinham nenhuma relação com infecção de ferida. Mas os pacientes ventilados com FI de 80%, o que aconteceu com eles? Tiveram uma permanência hospitalar maior, tiveram gastos hospitalares maiores e tiveram maior número de complicações pulmonares no pós-operatório. Então, pessoal, só para fechar, só para a gente terminar esse nosso bate-papo aqui. Começou lesando, começa consertando também, desde o início da sua anestesia. É a minha sugestão para vocês. Usando volumes correntes menores, entre 6 e 8, isso é totalmente plausível, vocês não vão estar ventilando paciente com menos eficácia. Aliás, pacientes hipoxêmicos com síndrome do desconforto respiratório no adulto, a tendência é sempre baixar volumes correntes, você não aumenta volume corrente para tratar paciente complicado, você diminui. Então não tem sentido mais essa conversa de altos volumes correntes. 6 a 8. PIP, 5 centímetros de água. Manobras de recrutamento alveolar, pacientes com risco de desenvolvimento. Então são pacientes da cirurgia torácica, pacientes da cirurgia cardíaca, você deve fazer um recrutamento alveolar ao longo da cirurgia. 40 centímetros de água durante 20 a 30 segundos. Tá? E a FI, a menor possível para manter uma boa saturação de oxigênio, ou ao oxímetro ou à gasometria. Se vocês têm a gasometria, vocês ainda podem usar o índice de oxigenação. Divide a PaO2 pela FiO2 e esse número tem que dar mais do que 300. Você pode ir reduzindo ao mínimo até 30% a sua fração inspirada de oxigênio para manter esse índice de oxigenação acima de 300. Pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês e convido todos às palestras de amanhã. Muito obrigado. Frequência respiratória. É uma excelente pergunta. A frequência respiratória, ela apareceu recentemente como um problema também na ventilação. Porque à medida que você diminui o volume corrente, você precisa manter o volume minuto para administrar para aquele paciente. Então você manteria o volume minuto às custas do aumento de frequência. Só que se vocês pensarem, o Foley, ele está se movimentando. O movimento é energia cinética. Então, alguns trabalhos mostraram que esse excesso de energia cinética, energia do movimento, faria uma dissipação maléfica dessa energia pelo parênquima pulmonar. Alvéolos, matriz extracelular, parênquima. Então, que altas frequências respiratórias também seriam lesivas ao paciente.
Isso aí vem junto com o quê? Com a hipercapnia permissiva. Então, se você não consegue administrar o volume minuto suficiente para evitar a hipercapnia naquele paciente, então você tem uma faixa de tolerância da hipercapnia aí para manter aquele paciente com o pulmão protegido, ou pelo menos menos lesado. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? É a questão do volume minuto. É a questão do volume minuto. Você adequa o seu volume corrente com a sua frequência respiratória para administrar um volume minuto, normalmente até 9, 10, né, que a gente tem de volume minuto, para manter aquele paciente sem fazer hipercarbias. Chefe. Mais perguntas, pessoal? Uma das medidas é usar... Vocês escutaram a pergunta? Ela perguntou quais medidas eu uso para evitar shunt e hipoxemia. O shunt é formado por atelectasias. O mecanismo principal são formação de atelectasias e aumento do shunt. Não é assim? Então, uma das medidas é PIP. Só que a gente tem formação de atelectasias também por excesso de FiO2. Altas concentrações de oxigênio, o que acontece? Nos capilares distais aos alvéolos colabados, começa a ter uma captação muito grande do oxigênio naqueles capilares distais aos alvéolos colabados. É isso que a gente chama de atelectasia de reabsorção. Então, FI, frações inspiradas de oxigênio muito altas, são responsáveis também por formação de atelectasia e aumento do shunt. Então, medidas que a gente pode tomar: manter uma PIP fisiológica durante sua ventilação e usar o mínimo de fração inspirada de oxigênio que você puder. São as duas medidas de combater a atelectasia no intraoperatório. Ventilação monopulmonar. No pulmão excluído, a gente pode fazer CPAP. Né? A gente pode fazer CPAP, um CPAP de 5 centímetros de água. Isso aí eu vou pedir para o pessoal da Drega de falar. Que aí... CPAP, o pessoal da fisioterapia normalmente tem um selo d'água que faz um CPAP, se ajusta para 5 centímetros de água e pode deixar na via excluída, no pulmão não dependente. E no pulmão dependente, as mesmas medidas. Volume corrente, baixo, a FI o menor possível para manter o índice de oxigenação. Normalmente na cirurgia torácica com exclusão, normalmente a gente está com uma linha arterial. Então a gente pode usar esse recurso de fazer o índice de oxigenação. Pega a PaO2, divide pela FiO2 em número absoluto, não é por cento não. Pega a FiO2, a PaO2, divide por exemplo, 0,4 se tiver 40% de FiO2. Então é 0,4, você faz essa conta. Deu 300, você está com a ventilação ótima. Deu entre 200 e 300, atenção. Você tem que otimizar esse paciente. Baixou de 100 é problema, né? Baixou de 200, você já começa a ter problema. Baixou de 100 é problema, é SARA instalando, né? Então, uma das grandes medidas é essa, o que a gente pode usar. Em aparelhos de anestesia que fazem o recrutamento, você pode ajustá-lo para fazer 40 centímetros de PIP durante 20 a 30 segundos. Tem alguns aparelhos que permitem isso, e aparelhos de ventilação de UTI. Onde eu trabalho não temos esse recurso e eu faço recrutação, temos alguns residentes aqui, eu faço recrutamento na mão. Não. É uma manobra de recrutamento ao longo da cirurgia. Não é uma foto, é um filme. Você faz ao longo de vários momentos da cirurgia. O meu chefe me ensinou que na saída de SEC, a gente deve sempre recrutar. Eu nunca pude conectar o ventilador na saída de SEC no tubo do paciente. Eu tinha que fazer 10 manobras de recrutamento em sequência e voltar ventilando com no máximo 400 ml de volume corrente. Isso era para proteger o pulmão. E sabe quanto tempo tem isso? 15 anos. Meu chefe que está ali, eu já sei que me ensinava isso há 15 anos, o que eu estou tentando passar para vocês como uma grande novidade hoje em dia. Está ali, o meu chefão. Procedimento, a gente procura recrutar, nem que tenha esquecido um pouquinho lá atrás, né? Isso.
melhorar o que foi feito. Mas estando paciente superficial, melhor não fazer. É melhor não fazer. É melhor não fazer porque ele pode começar a fazer, pode até ter um edema agudo, né? Naquele momento ex-vácuo, né? A minha sugestão é o seguinte: você faz ideia de quanto tempo que um recrutamento alveolar mantém recrutado o alvéolo? 40 minutos, 30, 40 minutos. Então, assim que o paciente é entubado, você fazer uma manobra e não repeti-la, é quase que inerte a sua manobra. Da mesma forma que você fazer no final, ela é muito inerte também, porque é o momento que o paciente vai transferir da ventilação por pressão positiva para a ventilação natural dele, com pressão negativa, e ali a pouco o que você fez já vai estar formando a telectasias de novo, sem ele ainda ter tido tempo de ele próprio gerar os mecanismos de PIP dele. Então, vale se você fizer ao longo do procedimento. Se for feita ao longo do procedimento junto com as outras medidas que nós estamos tomando. A faixa de PIP é variável. Você usa o PIP só fisiológico? 5. Não uso porque ainda está muito problemática a questão da PIP, inclusive nos obesos. Obesos, nesse trabalho pro-obese que foi feito, os obesos ventilados com alta PIP não tiveram diferença de desfechos com relação aos obesos que usaram PIP baixa de 3. Então, a questão da PIP ainda está muito só usar a fisiológica, né? Já que a gente não tem para onde correr, usa a fisiológica. Sabe que tem que usar, não sabe para onde correr, para uma ponta, para outra, usa no meio que você tá bem assistido. Vamos, pessoal, vamos conversar mais. Só faltava uma cerveja, um petisco aqui. É gostoso conversar assim, né? Adoro. Tem mais perguntas? Normalmente tiende a traer a saturação. Obeso? Sim. Demora um pouco mais a maniobra de recrutamento? Não. A manobra de recrutamento alveolar, ela é... Ele perguntou se no obeso, ele, como tem uma tendência de saturação maior, se a manobra de recrutamento alveolar feita no obeso, ela deve durar mais tempo. Não deve. Por causa do barotrauma, do risco de barotrauma. O obeso, além dos problemas todos de diminuição da capacidade residual funcional, aumento do volume de oclusão alveolar, é um paciente que é pró-inflamado. É um paciente em estado pró-inflamatório, o obeso. A gente tem que tomar muito cuidado com medidas que podem inflamar mais. E a gente viu que o barotrauma é uma lesão inflamatória. Certo? Então, o recrutamento alveolar deve ser feito com todo cuidado e dentro daquele padrão. 40 centímetros de água entre 20 e 30 segundos. Não mais do que isso. Quantos ciclos? Numa cirurgia de 40 minutos. Você vai fazer recrutamento, você vai fazer em 40 centímetros de água. 20 a 30 segundos. Isso. E só essa manobra de 20 a 30 segundos dura 40 minutos? Aproximadamente 40 minutos de recrutamento ela proporciona. E aí você faria sequencial de 40 minutos durante uma cirurgia? É uma excelente estratégia. Ela me perguntou quantas vezes eu teria que repetir essa manobra. E uma estratégia muito legal é a continha matemática. Um recrutamento não dura entre 30 e 40 minutos, então é o tempo de fazer as manobras de recrutamento alveolar também. Entre 30 e 40 minutos vocês repetem. Não são medidas repetidas junto com as outras medidas que vão proteger esse pulmão, então essa conta fica excelente. Show de bola. Mais perguntas, pessoal? Obrigado.